Chegamos ao último vídeo, né, dessa sequenciazinha, minissérie de vídeos que eu resolvi fazer sobre a nossa viagem de 11 dias pelo litoral de Alagoas. Já falei no primeiro vídeo sobre São Miguel dos Milagres e os passeios que a gente fez lá no entorno, né, que é um litoral norte de Alagoas. Falei também de Barra de São Miguel e os passeios lá por perto, Palatéia, Praia do Gunga. E agora chegou a hora de falar sobre a cidade que ganhou meu coração para sempre, que eu amei muito, que foi Penedo, que fica às margens do Rio São Francisco. A gente saiu lá de Barra de São Miguel com destino a Penedo, que é já no finalzinho de Alagoas, mas a gente deu uma parada aqui na praia do Pontal do Cururipe, que tem aquele farol ali atrás, e que quando a maré tá baixinha, assim como tá hoje, fica um grande piscinão. E tava delicioso, não é uma praia de muita gente, né, com muito turista. Tava super tranquila, tem duas áreas assim diferentes na praia, né, que ela fica numa ponta. Tem a parte do mar mais aberta, onde ficam os barcos dos pescadores, e uma parte que fica um grande piscinão, assim, tem os arrecifes, e aí o banho é delicioso dos dois lados, e tem alguns barzinhos de praia também. A gente curtiu um pouco a praia e depois a gente resolveu almoçar por lá. Inclusive fica a dica do restaurante que a gente almoçou, fica perto lá do farol, é o Rainha do Mar. É um restaurante com a comida deliciosa, frutos do mar, tudo maravilhoso. Acho que vale a pena você anotar essa dica caso você passe por essa região. E fica bem pertinho, assim, colado, parede com parede, com a Associação das Artesãs, que fazem os trabalhos lindos com o ouricuri. E tem vários cestos, mandalas, suplá, enfim, bolsa, tem um monte de coisa que eles fazem muito naquela região com a palha do ouricuri. Então vale a pena você conhecer esse trabalho também e ajudar as artesãs locais, né, os artesãos de lá. E aí depois que a gente almoçou, a gente seguiu viagem para o nosso destino, que era Penedo. Quando a gente chegou em Penedo, eu assim fiquei babando. Eu não tinha pesquisado tanto sobre a cidade, então é aquela coisa, né, minha gente? Expectativa pode construir ou destruir qualquer coisa, qualquer situação. Nesse caso, como eu não tinha expectativa nenhuma, assim, eu acho que só fez com que ficasse tudo mais incrível. Mas mesmo eu acho que com expectativa você vai adorar esse lugar. É uma cidade muito limpa, muito organizada, super bem conservada e de uma importância histórica enorme para o país. Foi o primeiro povoado, inclusive, de Alagoas, né? Ainda fazia parte naquela época de Pernambuco. Tem várias construções da época colonial super bem conservadas. Não é à toa que o IPHAN tombou Penedo como patrimônio cultural histórico do Brasil. Então tem uma importância muito grande e assim, tem coisa que é num nível de conservação que eu fiquei impressionada, sabe? Como a Igreja das Correntes, por exemplo, que é o piso, eu fiquei chocada, assim, é muito lindo. E aí teve toda uma explicação de que é porque era uma propriedade na época privada, não era uma coisa da cidade, então não tinha muitos eventos, muitas missas e, enfim. Tem umas histórias até que tem umas dúvidas do pessoal, de alguns guias, sabe? Tem umas contradições nas explicações históricas, mas, independente de qualquer coisa, vale muito a pena conhecer Penedo, assim, é uma cidade incrível. Mas voltando ao dia que a gente já chegou no fim da tarde e foi uma grata surpresa. A gente ficou hospedado no Hotel São Francisco, que tem sua importância histórica também para a cidade, é o hotel mais antigo de lá e passou por reformas, né? Então ele tá bem moderno, instalações muito gostosas, bem confortável, tem piscina, que foi outra coisa deliciosa. E assim, a gente chegou no fim da tarde, até demos uns mergulhos na piscina e depois subimos pro quarto e a varanda do quarto que dá pro Rio São Francisco e tava assim o sol se pondo, uma visão que eu não sei explicar, assim, de vontade de chorar, da gente chegar sem expectativa nenhuma e de repente se deparar com o São Francisco
e o sol se pondo, sabe? E aí você vê na outra margem Sergipe, e é de lá que vem as balsas. No outro dia de manhã cedo a gente acordou pra conhecer a parte histórica, né, da cidade, alguns dos prédios. A gente chegou ontem de noite aqui em Penedo, assim, finalzinho da tarde. Podemos ver o espetáculo que é o pôr do sol. E agora a gente está começando a nossa caminhada. Já visitamos a igreja Nossa Senhora das Correntes. E agora vamos seguir para visitar outros pontos históricos. A gente já está apaixonado pela cidade. Então, o que é que você está achando de Penedo? Legal! Legal, gente. A cidade é muito linda. A gente já está apaixonado e vamos nos apaixonar mais. O teatro, a gente conheceu o Paço Imperial, que foi morada por um tempo de Dom Pedro II, a Igreja das Correntes, que eu já falei, que é lá onde tem uma passagem muito estreita, que dizem que os escravos ficavam ali escondidos, esperando pela sua forria, e enfim, mas também há guias que discordam dessa explicação histórica, mas a história que contam é essa. Enfim, gente, é assim de você olhar e se deslumbrar, e tudo à margem do São Francisco. É encantador. E aí à tarde a gente foi fazer o passeio das dunas de Piaçabuçu. Piaçabuçu fica perto de Penedo, fica meia hora mais ou menos de carro, voltando, né, pro litoral. E é lá, é na Foz do Rio São Francisco. A gente fez esse passeio com a empresa Farol da Foz, acho que é a mais conhecida de lá. Eles começaram a fazer turismo quando não tinha nada por ali, por aquela região. E aí presta atenção na dica que eu vou dar, hein? Porque existem duas formas de você fazer esse passeio. Começando de buggy e terminando de barco, ou o contrário. E pode ser feito de manhã também ou à tarde. A gente escolheu à tarde por conta do pôr do sol na volta. E por isso também que a gente escolheu ir de buggy e voltar de barco. Porque alguns amigos já tinham ido e já tinham falado pra gente que a volta de barco com o pôr do sol era incrível, mais bonita do que se você fosse de buggy. E foi muito, muito massa o passeio. A gente foi nesse super bug e aí eles dão uma parada pra dar uma explicação sobre os coqueiros, né? Sobre o coco, o fruto, enfim, você aprende bastante nessa parada. Segue pras dunas de Piaçabuçu e lá a gente faz o passeio, o esquibunda, que foi uma delícia, uma pura diversão, assim. O ruim é só ter que subir de volta a duna, né, minha gente? Porque cansa aquele negócio, mas vale a pena. Eu desci 2 vezes, João desceu acho que umas 4 vezes, até Theo desceu, que eu achei que ele fosse ficar um pouquinho com medo, mas ele amou. E aí, tá legal, Theo? Tá. Tá radical? Tá. Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Pra esquibunda. É incrível, as dunas são maravilhosas, foi uma delícia. E depois a gente foi tomar banho, claro, na Foz do São Francisco. Inclusive, essa é uma outra vantagem de você fazer primeiro o passeio de buggy, porque a gente estava de areia da cabeça aos pés, né, por conta do esquibunda. E aí depois a gente tomou esse banho maravilhoso na Foz do Rio São Francisco. Se a gente tivesse feito o contrário, não, tem que voltar pra casa com areia em todos os buracos do corpo, viu, porque é assim que acontece. Mas então, lá na Foz do São Francisco, a gente encontrou com um grupo que foi antes, né, que foi de barco. E aí lá ele deu toda a explicação sobre a explicação histórica, né, da região e também sobre o São Francisco. E aí é um choque também importante, né, necessário, sobre a natureza e as modificações drásticas que estão acontecendo. A Foz já não é a mesma, inclusive naquela região que era muito mais rio do que mar, hoje em dia na verdade é muito mais mar do que rio. Existia cidade num pedaço dali que hoje já não é mais, é mar. Enfim,
uma tristeza, mas é pra gente tomar consciência do nosso papel também, né, de preservação desse patrimônio que a gente tem, que é o Rio São Francisco, e que tá sofrendo. Mas, voltando pra parte boa, a gente passou um bom tempo lá, tomando banho, um banho delicioso. Vão com boia pras crianças, porque é daquele jeito que você entra um pouquinho e já tá no fundo, assim, bem fundo. Mas uma delícia. E aí depois a gente voltou realmente de barco e vimos, assim, cair o dia daquele lugar, naquele cenário magnífico. Na volta pra Penedo, a gente, assim, tava encantado com tudo que a gente fez no dia. Fomos pro hotel, se arrumar, tomar banho, tirar mais areia do corpo. E aí a gente foi passear mais pela noite de Penedo. E, gente, Penedo à noite é uma coisa linda também. E a gente deu uma sorte que estava acontecendo nessa época a maior festa da cidade, que acontece em janeiro, que é a Festa dos Navegantes. E a cidade já estava muito iluminada, eles não tiraram a decoração de Natal, por exemplo. Inclusive tinha um parquinho de diversões de novo, que fez a festa nas noites que a gente tava lá, né, porque a gente super se divertiu junto com o Theo. No outro dia de manhã era o dia da gente se despedir de Penedo e voltar com destino a Maceió. Se eu soubesse antes, teria ficado mais um dia só pra ficar passeando, sabe, mesmo que não fosse pra conhecer mais coisa. A gente ainda aproveitou a manhã por lá pra conhecer outras igrejas, outros monumentos históricos, e aí a gente voltou depois pra Maceió. Essa série de vídeos do litoral de Alagoas fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários se tiverem alguma dúvida, se quiserem mais alguma informação, como eu já falei. Curtam o vídeo, compartilhem, enfim, ajudem o canal a crescer. E é isso, espero que vocês também conheçam esse pedacinho do nosso Brasil, que vale muito a pena, são lugares lindos e maravilhosos. E é isso, gente. Um beijo e até as próximas viagens. Tchau!